tuas mãos, Pai. Obrigada. Amém. Você pode se assentar. Os pequeninos agora vão lá para o fundo. Deixa eu arrumar o meu ar-condicionado aqui. Arrumar meu ar-condicionado. Eu transpiro demais. Virar um pouquinho mais. Senão pega o microfone para sair chiando. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez eu quero cumprimentar a igreja. Dizer que eu estou muito feliz em ver e rever alguns irmãos. Semana passada, a pregação que nós tivemos, e na semana retrasada, eu não estava presente, eu estava em viagem. Então é muito bom assim retornar à igreja, ver a igreja, ver os irmãos, participar, ver o ministério infantil, Eu amo assim o ministério infantil, já fiz parte de ministério infantil. As crianças, para vocês que não sabem aí, os que têm os seus filhos ou netos que estão aí, ou se você pensa talvez em trazer um filho, um sobrinho seu, nós temos um ministério infantil aqui na igreja. O ministério infantil ele está dividido hoje em 2 salas, e a partir já dos próximos meses nós vamos dividir em 3 salas. Então essas crianças agora, elas jantam ali ao fundo, se alimentam, jantam comer comida mesmo, sabe? Cada vez tem uma comida lá diferente, cada culto tem uma comida diferente. Uma vez por mês eles fazem uma festa ali, e após o alimento, a refeição deles, eles têm um culto ali para a palavra. Então tem atividades para eles, voltada para salinhas individuais ali, a divisão. Os menorzinhos ficam nessa primeira sala, você que está nos conhecendo, os menores ali, os bebês, ficam nessa primeira sala, adesivada, e os maiorzinhos ficam naquela sala lá da entrada da igreja. E ali eles recebem toda a orientação em relação ao ministério infantil. Glória e graças a Deus por isso. Hoje é um ministério estruturado, as salinhas têm ar-condicionado, os professores todos preparados para dar o melhor ao Senhor, consequentemente a você e ao seu filho. É o lema nosso. O lema dessa igreja são 3 pilares: conhecer, amar e servir. Conhecer, amar e servir. Amém? Esse é o lema da nossa igreja. Sem mais delongas, vamos para a palavra? Vamos direto para a palavra, como nós sempre fazemos aqui, sem enrolação nenhuma. Abra o Evangelho segundo Lucas, segundo São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15. Vamos lá. É um texto super conhecido. Tenho certeza que todos que estão aqui já ouviu essa mensagem, já leu, já ouviu a respeito desse texto em algum momento da sua vida. Lucas 15, verso 11. Acompanhe na sua Bíblia. Hoje nós vamos projetar aqui os textos. Lembra semana passada, quem estava semana passada? Eu falava, poxa, nós estamos desfalcados na mídia e não dá para projetar e tal. Mas hoje vai estar projetando. É uma leitura longa que nós vamos fazer. Então atenção aí, se der coceira, levanta, sabe, sacode aí e presta atenção, liga o Wi-Fi e conecte com o Senhor aí, tá bom? Lucas capítulo 11, é uma leitura um pouco longa, mas é importante nós fazermos para compreender toda a história. A partir do verso 11, se você puder, acompanhe na sua Bíblia, a versão que você usa para estudar, para ler durante a semana. Diz assim o texto: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago
com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém me dava nada. Dependendo da versão que você tiver aí, está escrito as bolotas. Depende da versão que você tiver, tá? Verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E fecha os olhos mais uma vez e oremos. E oremos. Senhor, que nós precisamos é a palavra do Senhor agora, a revelação das Santas Escrituras, e que o Espírito Santo trate o coração de todos. Eu creio que já está trabalhando, Pai, já está trabalhando. Fale, conforte, console, disciplina, fale ao pé do ouvido de cada um, e saiamos daqui transformados. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Complete a boa obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. Eu já quero colocar o tema direto dessa mensagem. Eu sempre gosto de pregar em temas, porque fica melhor visual. Não se assustem, tá? Não se escandalizem. Mas o tema dessa mensagem chama-se do chiqueiro ao aprisco. Do chiqueiro ao aprisco. Esse é o tema da nossa mensagem. Alguém sabe aqui a definição de chiqueiro? Não precisa responder, mas se você souber, só levanta a mão. Você sabe chiqueiro? A maioria, ainda mais a imagem ali, né? Pastor, é ali, ó, chiqueiro, aquilo ali. Eu tive cuidado de pegar no dicionário. Olha o que está escrito no dicionário a respeito de chiqueiro. Chiqueiro: curral onde são criados ou recolhidos os porcos. Pode ser chamado também de pocilga. Você sabia disso? Já viu aquela brincadeira? Isso é uma pocilga. Você está falando que o lugar do outro é um chiqueiro. Arruma essa pocilga aí, arruma esse chiqueiro. Essa palavra pocilga é chiqueiro. Segundo, lugar lamacento, onde refocilam
os porcos, onde se lambuzam, onde deitam. Essa é a definição de chiqueiro. E está super clara aqui, né? A imagem de um chiqueiro. Para nós hoje aqui, quando eu falar chiqueiro, eu queria que você fosse espiritualmente levado ao que eu quero fazer você pensar, e com a mente fértil também, entende? Vá pensando comigo. Nós vamos pensar que chiqueiro significa uma vida perdida, significa uma vida podre, significa uma vida de pecado, um caminho de morte, sujeira, de mau cheiro, um lugar em que nós estamos e somos desprezados. A palavra chiqueiro não aparece na Bíblia, tá? Não tem na Bíblia, é uma palavra mais nova, então na Bíblia não consta essa palavra, mas subentende-se, quando nós olhamos no próprio texto bíblico do filho pródigo, essa palavra, essa história que nós lemos, mostra que aquele filho, aquele homem, aquele rapaz, que estava querendo comer comida, os porcos, aquele local era um chiqueiro, apesar de a palavra não conter na Bíblia. Então a gente imagina que aquele local era esse local aí, ó, cheio de sujeira, lamacento, cheirando mal. Isso eu quero trazer espiritualmente para a nossa vida. O chiqueiro representa uma vida podre, de pecado, de distanciamento, longe, é um caminho de morte. Amém? Esse é o significado que eu quero trazer aqui a respeito do chiqueiro. No chiqueiro é onde vivem os porcos, como nós acabamos de ver. E é interessante que nós vemos isso na definição do dicionário. Mas olha o que a Bíblia fala a respeito de porcos. Presta atenção. Mateus 7, verso 6 diz assim, ó: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra você, os despedaçarão. Essa palavra aqui fala do contexto em que a mensagem estava sendo lançada e desprezada. Mas olha que interessante que eu quero trazer para você. Pensamos no chiqueiro, ok? Lugar do quê? Morte, pecado, vida distante. Essa é a representação do chiqueiro. E o aprisco? Coloca a imagem tema. E o aprisco? Vocês sabiam, ou sabe o que é a definição de aprisco? Alguém sabia aqui? De verdade, antes de ver essa imagem aqui, alguém sabia o que era aprisco? Levante a mão. Quem sabia o que era aprisco? Ninguém, igreja? Ninguém? Antônio? Aprisco. Definição de dicionário aprisco: curral destinado ao abrigo de ovelhas. Segunda definição que o próprio dicionário fala: o seio da igreja, comparando-se aos fiéis, às ovelhas. Esse é um aprisco, local onde as ovelhas são cuidadas e criadas, de uma forma genérica, tá? De um lado o chiqueiro e de um lado o aprisco. A palavra aprisco, pasmem, aparece na Bíblia. Aparece na Bíblia. E nós vamos falar aqui a respeito do aprisco com parte espiritual e somente fértil. Se eu definir que chiqueiro, podridão, morte, pecado, distanciamento, aprisco, então nós vamos fazer uma definição para aprisco, espiritualmente trazendo. Aprisco é o lugar, irmãos, de refúgio. O aprisco é um lugar de proteção, é um lugar de encontrar alimento, é um local de encontrar direcionamento. Chiqueiro, morte, pecado, sujeira, vida longe de Deus. Aprisco, segurança, refúgio, proteção, alimento,
direcionamento. Isso está muito claro aqui, nessas duas imagens. Esse é o tema, do chiqueiro ao aprisco. Pega a passagem bíblica, uma das passagens bíblicas que fala a respeito do aprisco. João, capítulo 10, verso 14, diz assim, ó. João 10, 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Pega essa. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui é o Senhor Jesus se deparando do ensino em que a palavra inicial era para judeus, gente. Era para judeus, um povo escolhido. De repente o Senhor Jesus fala assim, ó: existem ovelhas que estão em outro aprisco. Vamos alcançar os gentios, os pagãos. É isso aqui que o texto está querendo dizer. Outro aprisco significa nós, gentios e pagãos que não somos judeus legítimos. Então é este local de refúgio, de descanso, de alimento. E aí, lendo esse texto, gente, o texto base que nós lemos, é uma história super conhecida, sim ou não? Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo. Essa história do texto base é uma parábola, uma das histórias mais lindas da Bíblia. E faz pensar em nós, gente. É uma história que faz pensar em nós. Para mim, definição de Lucas 15, parábola do filho pródigo, é o resumo da Bíblia. É uma das histórias mais lindas. Eu já fiz não sei quantas mensagens e pregações a respeito de Lucas 15. Gosto de usar Lucas 15 para discipular, conversar, falar a respeito de um caminho. E essa história, esse resumo da Bíblia, que eu estou falando de Lucas 15, fala de muita coisa. Talvez você já ouviu uma pregação de Lucas 15, que fala a respeito de amor. Talvez você já ouviu uma mensagem de Lucas 15, que fala a respeito de graça. Talvez a respeito de redenção, de mudança de vida, de uma nova oportunidade. E aí eu quero levar vocês a fazer perguntas. Eu gosto de fazer vocês pensarem enquanto eu estou pregando e fazer perguntas para vocês. E tudo isso me leva a uma pergunta importante. O que fez o jovem, o filho pródigo, abandonar a casa do pai? Vocês já pararam, vocês já fizeram essa pergunta, gente? De verdade, vocês lêem a Bíblia assim: completei mais um dia. Mateus capítulo 15, Salmo check, sabe? Como meta. De verdade, o que fez aquele filho, o jovem, sair da casa do pai? Naquela casa do pai lá, ele tinha tudo: proteção, habitação, aconchego, tinha tudo lá, tinha um pai. O que faz abandonar quando tudo vai bem? A Bíblia não fala que as coisas iam mal lá, o pau quebrava, o pai dava chibatada. Não. A Bíblia inicia falando que existia um pai com os filhos, e um pai que tinha posses, e um pai poderoso, e de repente aquele filho fala assim: pai, você morreu para mim, tá? Me dá o que é meu aí, zip. Basicamente isso. Agora, pense você, pensou no jovem? Pensa na sua vida, irmão. Pense na sua vida. Talvez você seja uma dessas pessoas que eu quero fazer você pensar agora. Vem comigo. O que fez você abandonar a fé? De verdade, tua fé está caindo e abandonada. O que fez você abandonar? Talvez você foi uma pessoa que serviu, já fez, participou de outros ministérios e tal, e de repente, cara, você abandonou. Não, pastor. Olha o filho pródigo. O que fez você abandonar a fé? Quer outra? Essa é para nós pensarmos. Não é no filho pródigo não. É para mim e para você. O que fez você abandonar o ministério que Deus colocou em você? O chamado, a unção, a missão, a grande comissão que não é só para o pastor, é para todo mundo. O ID. Há quanto tempo você não senta
as pessoas clamando por fome de Deus. No seu trabalho, tem lá um desesperado, pedindo uma palavra dos céus. Trabalha com você, às vezes dentro da sua casa, tem uma pessoa desesperada por uma palavra dos céus. E você vai, cara de paisagem, comigo não, esse negócio. O que fez você abandonar? Quer outra? O que fez você abandonar a sua casa? Sua casa, meu irmão. Sua casa. Sabe o que significa abandonar sua casa? Seu casamento. Seu casamento. Sua paternidade. Marido, esposa, filho. O que fez você abandonar? Ah, ele não me ama mais. Ah, sério mesmo? O que fez? Não, pastor, essa palavra do filho pródigo não é para você. É para você que está aqui hoje, para mim, para nós. Mais uma. O que faz uma pessoa sair da escravidão do Egito? Vem comigo espiritualmente, igreja. O que faz uma pessoa sair da escravidão do Egito, mas mesmo assim querer retornar para aquela escravidão? O que faz? Deus tirar de um lamaçal e aquela pessoa olhar para trás e falar: eu quero pepino lá do Egito. Puxa, eu sinto tanta saudade aqueles tempos lá, como é que queimavam a pedra. O que faz, cara? O que faz uma pessoa sair da casa do pai e comer comida de porco? O que faz, gente? O que faz? Essa história nos mostra como, esse texto base nos mostra como sair de uma vida de chiqueiro até chegar ao aprisco. Coloca o tema, Lucas, por favor. Está aí? Essa história do texto base nos mostra, com a história do filho pródigo, com a sua vida, o que você está vivendo hoje é: como que eu saio dessa vida de chiqueiro para chegar no aprisco? Para chegar no aprisco. Para a gente compreender tudo isso, a gente precisa fazer algumas definições. Bom, já definimos o que é chiqueiro, amém, igreja? Amém? Chiqueiro: morte, pecado, podridão, distanciamento. Aprisco, palavra que está inclusive na Bíblia: proteção, refúgio, lugar de aconchego, de alimento, lugar em que o pastor está com as ovelhas. Amém? Essas são as definições. Agora eu quero fazer mais umas definições com vocês. Vamos lá? Nós vamos teologar um pouquinho agora. Como você chegou no chiqueiro? Essa é a pergunta. Talvez, meu irmão, você é uma dessas pessoas que está no chiqueiro. Está no chiqueiro. E comendo a comida do porco. A pergunta que eu faço para você, de uma forma espiritual, pastoral para você: como você chegou nessa situação, irmão? Eu quero te ajudar a pensar. Se talvez você não chegou, talvez você já passou pelo chiqueiro um dia. E eu quero te alertar agora, através da palavra, a não ir para o chiqueiro. Como que eu chego? Ou como que eu cheguei no chiqueiro? A Bíblia nos mostra, irmãos, que existem alguns caminhos para chegar no chiqueiro. Alguns caminhos. Para você chegar na lama, na sujeira, na vida de pecado, na podridão, no caminho de morte. Existem alguns caminhos. E eu vou mostrar para você, para te alertar, se você está, se você já passou, e para você desviar dele. Bom, como que eu chego, pastor, na vida do chiqueiro? Reflexão. Não se assustem, tá, irmãos? Não se assustem. Como que eu chego? Basta você ter nascido. Te escandalizei? Te escandalizei? Romanos 3:23 diz assim. Vem comigo agora no texto. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Salmo 51, verso 4 e 5 diz: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Verso 5, pega essa: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Coríntios 15, não está aqui, não precisa nem projetar, diz que a respeito do primeiro Adão. Lá também diz a respeito do segundo Adão, do pecado à entrada do primeiro Adão e da graça concedida pelo segundo Adão. Ou seja, pastor, como que eu chego naquela imagem lá, no chiqueiro, como que é? Deixa eu falar para você. Você nasceu? Está aí, meu irmão. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube do chiqueiro. Segunda forma de você chegar ao chiqueiro, pega essa: é quando você vira as costas para o seu Deus, ou quando você vira as costas para o aprisco. Vira as costas para Deus, vira as costas para o aprisco. A gente vê isso na própria passagem do texto base do filho pródigo. Lucas 15, o verso 11 ao 15, diz assim, ó: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, pega essa, virando as costas para o aprisco representado ali pelo pai, para Deus representado ali pelo pai. Então vamos lá. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Pai, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Virou as costas para o aprisco, virou as costas para Deus. Como que eu chego no chiqueiro? Vira as costas para Deus, velho. Vira as costas para Deus. Quer ver mais um exemplo bíblico? O jovem rico. Marcos 10, 17 diz assim, ó: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ó, o que é preciso? Aí aquela passagem vem, né? Jesus fala, ó, faça isso, honra e tal. Ele fala: eu faço tudo isso já. Eu já faço isso, Jesus. Aí Jesus fala para ele: então pega toda essa riqueza aí, vai dar para os pobres. Aí o verso 21 e 22 diz assim, a continuação, né? Pega essa, verso 21 e 22. Jesus olhou para ele e o amou. A palavra amar aqui é agapau. É como Jesus o amou a mim, é como amou você. Amou esse jovem aqui, ó, agapau, de uma forma incondicional. Falta aí uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, se você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Pega essa, verso 22. Quer ir para o chiqueiro? Vira as costas para Deus. Chiqueiro é vida de pecado, é distanciamento, é caminho de morte. É caminho de morte. Verso 22 diz: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Virou a costa para o aprisco, para Deus. Quer mais um? A parábola do banquete. A parábola do banquete, ó, diz assim, Mateus 22, não precisa abrir não, nós vamos projetar rapidinho para ganhar tempo. Vai anotando se você gosta de estudar. Mateus 22, verso 1 ao 3 diz, essa é a parábola do banquete, ó. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viessem, mas eles não quiseram vir. Virou as costas para o aprisco, Deus. Aí sabe o que o verso 14 diz, desse mesmo Mateus 22, diz assim, ó:
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer ter uma vida no chiqueiro? No chiqueiro não significa que você vai ficar rolando na lama, não. Chiqueiro, nós fizemos definição, uma vida de pecado, longe de Deus, é um caminho de morte. Quer mais um? Tem mais aqui, gente. São mais exemplos dessa virar as costas. É o porco que volta à lama. Já ouviu essa história? 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17, diz assim, ó: esses homens são fortes, são fontes sem água, e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Olha a importância de alertar da palavra, de você não ficar passando a mão na cabeça. Mas tão bonitinho, né? Tão bonitinho, está caminhando para a morte. Aí a gente fica batendo palma. Mas você está indo bem e caminhando para a morte. Olha só o que Deus fala a respeito de pessoas que agem dessa forma. Continua, pega o texto. Onde eu parei? Quem estava comigo? 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapados das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pega essa, encontra-se novamente nela enredados e por ela dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem o quê? As costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Verso 22, confirma-se neles o que é o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou-se a revolver na lama. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Você está captando? Como ter a vida no chiqueiro? Vira as costas. Vira as costas para Deus. Vira as costas para o aprisco. Mais uma definição, né? Eu fiz aqui já algumas definições. Vamos lá, pessoal, para a gente não se perder. Primeiro, eu usei Romanos 3:23. Basta você ter nascido. Todos pecaram. Segundo, vira as costas para Deus. Terceira definição, que como a gente chega no chiqueiro, eu preciso ser muito claro com você. Para aquele, pega essa, que não conhece, não se relaciona, não tem intimidade e não obedece ao Pai. É um retrato claro do filho pródigo. O filho pródigo. Aliás, é um retrato do outro filho. Pega essa, Lucas 15, do texto base, verso 28. Diz assim, ó. Vê bem, gente. São dois filhos. Um foi lá para o chiqueiro. O outro ficou. Mas também não se relacionava com o pai. Não conhece o pai. Ele não estava no chiqueiro físico, mas estava no chiqueiro espiritual. Na mesma vida perdida. No mesmo distanciamento. Pastor, mas aquele filho lá estava dentro da casa, dentro da igreja. Pois é, o chiqueiro não é algo físico. Você não vai ficar rolando na lama. O chiqueiro, eu estou querendo dizer para você, é algo espiritual, uma vida de pecado, longe de Deus, caminho de morte. Aquele filho lá, mesmo dentro da casa, da igreja, não se relacionava com o pai, não tinha intimidade, não conhecia, não. Ó, vamos lá, verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai. Olha só, como não conhecia, o pai fala assim: meu filho, você está sempre comigo
tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa palavra para nós. Estamos dentro da igreja e não conhecemos o Senhor. Esse outro filho somos nós, que nos entristecemos quando nós vemos alguém crescendo. Essa palavra que é para nós, gente. Essa palavra é para nós. Como, então, eu me distanciar deste pai? Cara, você não o conheceu. Quando você não o conhece, João 17,3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Bom, como que eu chego no aprisco, no chiqueiro? Defini com vocês. Como que eu vou para o aprisco? E como que eu vou para o aprisco? Vamos lá? Se para o chiqueiro existem vários caminhos aí para você ir, vários caminhos. Você nasceu, cara, você tem a descendência de Adão, virou as costas, você não conhece o pai, está aí só picando o cartão. E como que eu vou para o aprisco? Como que eu vou para o aprisco, cara? O lugar de proteção, de cuidado, de paternidade. Se para o chiqueiro são vários, para o aprisco existe apenas quantos caminhos? Um caminho. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Efésios 2, 4, 5 diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Lucas 15:20, parábola do filho pródigo. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou, cara. Isso é a graça de Deus. Pastor, eu sempre achei que essa proteção tinha... Eu achei que era o pastor que ia dar. Deixa eu falar para você. KKK para você. KKK. Não, eu achei que era o apóstolo ungido. Eu achei que era o cara que canta. Eu achei que era a irmã que fica lá na porta e a hora que eu passar sobre ela, ou essa igreja tem uma áurea diferente. Cara, cai fora dessa. Sabe qual que é o lugar? O aprisco. Só existe um caminho. Só uma pessoa. Só uma pessoa é capaz de fazer isso. E aí, pensando em tudo isso que eu falei para vocês até agora, quero deixar alguns pontos de reflexão e fazer você pensar sobre este tema. Por favor, coloque o tema novamente. Coloque o tema. Do chiqueiro ao aprisco. Como encontrar forças para sair do chiqueiro. Do chiqueiro. Eu quero deixar algumas reflexões com vocês. E o primeiro ponto de pensar, vamos lá, vamos comigo. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é o seguinte: como encontrar forças para sair do chiqueiro? Primeira reflexão: nunca se esqueça da promessa. Nunca se esqueça da promessa, meu irmão. Nunca se esqueça da promessa. Nós cantamos aqui, e Ele é fiel. Foi isso que nós cantamos? Cantamos hoje aqui. A nossa vida é marcada por promessas, igreja. Sim ou não? Promessas a todo momento. Quando você nasceu, talvez, provavelmente seus pais, mesmo que seus pais nem pisavam numa igreja, não conhecia Deus, provavelmente ao pegar lá
você no colo, pequenininho, chorando, falou: meu filho, eu vou te amar. Promessa. Meu filho, você vai ser uma bênção na minha vida. Promessa. Lançando promessas, falando promessas. Você que é pai, eu tenho certeza, você pegou o seu filho e lançou promessas sobre ele. Quando nós apresentamos crianças aqui na igreja, nós lançamos promessas a respeito dela. Você será amado, meu filho, será uma bênção. Promessas, nossa vida é feita de promessas. Quando você se formou, provavelmente você fez uma promessa diante da profissão, né? Um juramento. Lembra? Quem já se formou aqui, coloca aquele chapéu quadrado na cabeça, aquela roupa estranha, fica lá: eu sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, vou honrar, você é um profissional bom, tal. No primeiro dia de trabalho, esquece tudo. Você casou, Quem lembra da promessa que você fez aí quando você casou? Você lembra? Eu prometo. Você lembra? Quem casou aí lembra? Amar. O pastor fica lá, fala. Amar. Respeitar. Até o fim da minha vida. 3 meses de casamento. Sai para lá. Promessas caem. Quando você está arruinado, irmão, morto, sem um tostão no bolso, talvez um leito de morte, de enfermidade, e aí você se depara com Deus, numa mensagem online, num louvor, um missionário que vai te visitar, o pastor, uma pregação que você vê, e você está arruinado, e aí você se encontra, e você faz promessas assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, assim como Jacó fez, se o Senhor me abençoar tal, eu vou servir, e me envie, então Senhor, então eu quero contribuir, eu quero abençoar. Aí o Senhor faz o que você faz a primeira vez, esquece tudo. O fato, irmãos, é que todos esses exemplos que eu estou dando anterior, está falando de mim e de você, e nós estamos fadados a fracassar, a cumprir essas promessas. Mas deixa eu falar para você, mas Deus é fiel para cumprir, amém? Você crê nisso? Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Você já recebeu promessas de Deus, igreja? Que de verdade, só fala não, mas manifesta, vamos participar. Você já recebeu promessa de Deus? Se você pensou e respondeu não, eu te convido a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, e você vai encontrar dezenas e centenas e milhares de promessas. Centenas e dezenas e milhares de promessas. Deixa eu falar, irmão, a coisa está difícil. Talvez você foi um desses que chegou no chiqueiro, né? Você não conheceu a Cristo, você nasceu e está vivendo nesse mundo. Romanos 3:23. Você precisa sair. Você foi um obreiro, mas chegou um tempo, virou as costas, e hoje você está vivendo uma vida de chiqueiro. Mas você também não se relaciona. Vai na igreja porque me manda, vem forçado, ou pico cartão. Você está numa vida de chiqueiro, longe de Deus. Então deixa eu falar, meu irmão, não se esqueça da promessa. Existe uma promessa de comida na casa do Pai. Existe uma promessa de vida na casa do Pai. Existe uma promessa de proteção no aprisco do Senhor. Existe uma promessa de restauração no aprisco de Deus. Amém? Você crê? Promessas que o Senhor fala. Pastor, de onde você está tirando isso? Da Bíblia. Leia a palavra e você vai enxergar as promessas que o Senhor fez a você. Que o Senhor. Você crê? Então não se esqueça da promessa. Não se esqueça da promessa, meu irmão. Lucas 15, 17, o texto básico que nós lemos do filho pródigo. Ele lembra dela. Caindo em si, ele disse: opa, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Há comida na casa do meu pai, há proteção, há uma promessa.
Como encontrar forças para sair do chiqueiro, irmãos? Do pecado, da morte. Reflexão 1 foi: nunca se esqueça da promessa, amém? O ponto 2 que eu quero trazer para você, pega essa. Como encontrar forças para sair dessa situação aí, do chiqueiro, do filho pródigo, e ir para o aprisco, proteção, braços do pai. Saia, meu irmão, saia da condição de vítima. Ó, tá aqui, ó. Como encontrar forças para sair do chiqueiro? Vamos repetir junto aqui em cima, ó. Saia da condição de vítima. Mais uma vez. Saia, vamos repetir, igreja. Saia da condição de vítima. Saia da condição de vítima. Deixa eu mostrar algo para você, para te falar algo talvez que você não é acostumado a ouvir. Mas eu preciso te dizer, porque a palavra aqui está mostrando. Vem comigo em Lucas 15, verso 11, o texto base do filho pródigo. Para você ir para os braços, aprisco, proteção, sai dessa condição de vítima. Vem comigo, ó. Lucas 15, o verso 11 diz assim. Jesus continuou, e eu quero que você vá grifando aquilo que eu falar para você, ó. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero, grifa isso, querer, agir, quero a minha parte da herança. Grifa o quero, o verbo. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu, grifa isso aí, ó. Reunir, verbo, ação, atitude. Reuniu tudo o que tinha. E foi, grifa aí, o verbo ir, para uma região distante. E lá, mais um, grifa aí, para você ver o que eu estou querendo dizer para você, mostrar para você. Desperdiçou, outro verbo, desperdiçar os seus bens, vivendo, grifa vivendo, viver, irresponsavelmente. Depois de ter, o que ele fez? Guardou? O que ele fez no verso 14? O que ele fez, igreja? Depois de ter gastar, grifa aí para você ver o que eu estou querendo dizer. Tudo. Houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Irmão, deixa eu falar para você. Você não é muito acostumado a ouvir isso. Não é. Mas você precisa ouvir. Você precisa cair em si como filho pródigo. Você precisa sair da condição de vítima. Você precisa ser colocado sobre a luz. Quando somos colocados sobre a luz, as trevas se dissipam. Irmão, você precisa, nós, a igreja brasileira, mundial, precisa abrir os olhos. Deixa eu falar então para você, o que eu estou querendo dizer nas entrelinhas? Você não é vítima. Sabe o que você é? Nós somos o executor. Pastor, eu nunca ouvi isso. Eu sempre achei que eu fui a vítima dessa história toda do mundo. Todos me perseguem. Eu sou a vítima aqui desse local e você não é. Você é o executor. Você é o executor, cara. Vocês prestaram atenção? Tudo que o filho pródigo fez. Vocês prestaram atenção no que eu falei para grifar? Grifa aí. E ele foi lá e fez, e comprou, e gastou, e viveu, e desperdiçou. Ele é vítima? Ou ele é o executor? Ele é o executor, cara. Pega essa que eu estou querendo dizer para você. Efésios 2, verso 1 ao 3. Se você precisa sair da condição do chiqueiro, cara, pare de ser a vítima. Vem comigo, Efésios 2, verso 1. Pega essa. Se nós não somos o executor do negócio. Executor do quê? Sei lá. Talvez você está executando aí. Verso 1 diz assim, de Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades, as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Meu irmão, eu preciso alertar. Púlpitos precisam alertar, falar a nossa situação. Calma lá. Eu iniciei o culto falando a respeito disso. Deus coloca uma vírgula, um mas. Mas antes dessa vírgula e do mas de Deus, tem uma história, minha e sua, que nós construímos, que nós executamos. E a vítima, irmão, é o único que não tem reação. Você é vítima. É o único que não tem atitude. Você é vítima. Pense no assalto. Assaltar, o assaltante pegou um homem lá, uma menina, assaltou, levou, prendeu, colocou o negócio na boca. A vítima é o único que não grita, não pode clamar ali, socorro. Para comer, alguém precisa dar comida para ele. Para ir no banheiro, precisa alguém ajudar para fazer as necessidades. Essa é a vítima. Você é vítima. De verdade, você é vítima. Irmão, saiba de algo. Talvez você tenha vivido uma vida do chiqueiro, definição de chiqueiro. Talvez eu, você, nós, a igreja, tem vivido tempos de pecado dentro da igreja, de morte, de sujeira, de chiqueiro, porque você sempre tem se colocado na situação de vítima. Pega esses exemplos. Você acha que você é a vítima? Aí você fala isso, nós falamos. Sabe por que eu roubo? Sabe por que eu roubo, amigo, pastor? Sabe por quê? Porque na minha casa não tem o suficiente, então eu sou a vítima. Então eu preciso roubar para isso. Sabe por que eu traio a minha esposa? Sabe por quê? Porque eu não sou amado por ela. Ela não me ama, não me dá o amor suficiente. Então eu preciso encontrar um amor fora da minha casa. Então eu traio ela. Você se coloca na condição de vítima. De vítima. Sabe por que eu minto, pastor? Porque eu não acredito mais em ninguém. Então eu minto mesmo. Sabe por que eu não contribuo na igreja? Porque pastor é ladrão. Por que eu vou contribuir? Eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Eu não posso ajudar, servir, porque tadinho de mim, né, pastor? Tadinho de mim, não tem condições. Tadinho de mim. Sabe por que eu me prostituo? Você se coloca como vítima. Sabe por que eu me drogo? Seja o que for, eu me coloco como vítima. Para preencher um vazio. Aí nós colocamos uma vítima e falamos assim, não, eu me drogo, eu sou um drogado, porque eu preciso preencher um vazio que meus pais não colocaram dentro de mim, um amor que não foi. Eu concordo até, talvez teus pais não amaram, mas que tal sair da condição de vítima? Sair do chiqueiro, cara. Então porque você não foi amado, você vai continuar então nessa vida de pecado? Porque você não está sendo correspondido, então você começa a atrair a sua esposa por isso, e você então escolhe uma vida de pecado? E porque talvez as condições não são boas, então você vai queimar uma pedra, você vai se prostituir? Ei, igreja, saia da condição de vítima, cara. Saia da condição de vítima. É só assim para você sair da condição do chiqueiro. Quer sair da condição de vítima, igreja? Quer sair do chiqueiro? Me expressei errado. Quer sair do chiqueiro, igreja? Quer sair? Resposta: saia da condição de vítima. Na grande maioria das vezes, você não vai ser a vítima. Você vai ser o executor. A gente viu isso no texto básico. Cadê o texto básico que eu li, gente? Lucas qualquer, 15, verso 11, 32. Nós vimos isso. O filho pródigo, de verdade, ele quis, pai, dá a parte para mim. Foi executando. Ele não é a vítima.
Ele reuniu tudo que ele tinha, ele foi para uma região distante, ele desperdiçou, ele estava executando, ele não era vítima. Ele viveu irresponsavelmente, ele gastou tudo que tinha. Agora pasmem essa, gente, nós estamos caminhando, estamos entrando quase no final. Pega essa, igreja. Quando você souber que você não é vítima, não é a vítima, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quem arrisca? Quando você fala assim, cara, realmente, nós cantamos hoje, cara, o louvor cantou hoje, me arrependo, quero voltar ao primeiro amor. Nós cantamos isso, quero voltar ao início. Nós cantamos isso, igreja. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Nós cantamos isso. Sabe o que acontece? Quando você descobre que você não é vítima, e talvez você nunca ouviu isso numa igreja, talvez você sempre foi a vítima. Sabe o que acontece? Nós vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto acontece o seguinte: quando você descobre que você não é a vítima, o terceiro ponto é: você começa a transformar o chiqueiro em aprisco. O chiqueiro se transforma e passa a ser transformado em um aprisco. Te mostro um texto, vem comigo em Lucas 15, o mesmo texto base, 15, 17, diz assim, ó, pega essa, você é vítima? Você é vítima ou está executando a parada toda? Você é vítima, sim ou não, igreja? Responda, você é vítima, sim ou não? Você é vítima, sim ou não, igreja? Eu ouvi. Quando você reconhece isso, olha o que acontece, verso 17. Caindo em si. Caindo em si. Sabe por que ele caindo em si? Porque ele falou, cara, estava lá, comida de porco, eu tenho comida de porco aqui. Eu quero comida de, eles vão comida de porco. E não estava dando. Sabe o que acontece? Ele fala, cara, eu gastei, eu fui longe do meu pai, tal. Sabe o que acontece? Quero rever meus conceitos. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Olha o aprisco começando a aparecer. E eu aqui, morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ó, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. O que ele fez, gente? Aí ele sentou e ficou assim, ó. O que o verso 20 diz? Você está comigo? Você está comigo? O que o verso 20 diz, gente? A seguir, o que ele fez? Ó, levantou e foi para o pai. Estando ainda longe, aí é a graça, cara. A graça dá tapa na cara de fariseu. Aí a graça fala assim, ó, estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Ai, cara, isso dá tapa na cara de religioso. Toma, não pode fazer isso. Toma, o texto diz. Não, mas é um drogado que entrou aqui, agora ele está querendo abraçar esse pai. É isso mesmo, toma. Mas era uma prostituta que até onde estava, mas agora ela está abraçando esse pai. É isso mesmo, toma. O texto diz, abraçou, mas está cheirando porco. Abraçou e beijou.
que isso é possível, gente? Como que isso é possível? Indo ao único caminho. Ao único caminho. Gente, para transformar chiqueiros em apriscos, é preciso, só tem uma forma. É preciso estar nos braços do Pai. Pastor, e se eu viajar o mundo? Parabéns, você conheceu o mundo. E se eu ficar rico? Maravilha, me abençoa. Eu passo meu pix para você, você abençoa a igreja e tal. Pastor, e se eu for famoso? Legal, mas vai ter um colega famoso. Mas isso de nada adianta. Para transformar chiqueiro em aprisco, só existe uma forma: braços do Pai. Braços do Pai. Um jovem que tinha feito o que fez, não era vítima. Cara, tira isso fora. Executou, andou em caminhos errados. Você precisa saber disso. Você não é o bibelô de Jesus. Você não é o cuti-cuti, não. Você falhou na vida, cara. Pecador, transgrediu. Mas vírgula, mas o chiqueiro pode se transformar em aprisco. Aprisco. Igreja, será que não é tempo de você dar o primeiro passo? Pega essa, irmãos. O que transforma sonhos. O que transforma sonhos aí, que você pensa, pastor, tem tantos sonhos esse ano. Puxa, eu quero fazer tanta coisa. Não, mas o que transforma sonhos em realidade chama-se atitude. Agir. Lucas 15, 20, o texto básico que nós lemos. 20 diz assim, a seguir, ele tinha reconhecido lá, caindo em si, ele reconheceu, né, que ele não era vítima, ele executou, então ele caiu em si. O que ele fez? Ele agiu. Ele lembrou da promessa: na casa do meu pai tem comida, tem proteção, tem roupa, tem amor, tem carinho, tem restauração. Promessa, não se esqueceu da promessa. O que ele fez? Atitude. Ele não ficou lá sentado, sabe, cruzado. Levantou-se, verso 20. Levantou-se e foi para o seu pai. E aí a graça vem. Estando ainda longe, seu pai viu, abraçou, beijou, disse: você é o meu amor, cara. Deixa eu falar algo para você. Às vezes tem pessoas aqui, você está esperando uma mudança financeira, profissional esse ano, não? Você está esperando, de verdade, uma mudança financeira, profissional esse ano? Será que não é tempo de você se dedicar? Você tem se preparado? Pastor, lá na minha empresa eu vejo todo mundo subir. O cara era lá, entrou como sei lá o que, agora já é alguma coisa. Pois é, você tem que se preparar. O que a sua empresa pede para você subir de cargo? O que você precisa? Eu estou aqui hoje, amanhã eu quero estar ali dentro da minha empresa. O que a sua empresa, qual que é a política, a visão, a missão da sua empresa? O que ela preza? Ela quer que você faça um curso de inglês? Então procura fazer. Não, você precisa ser especialista em Excel? Vai estudar. Não, eu preciso ter uma faculdade? Vai fazer, cabeça dura. Será que não é tempo? Você está esperando uma mudança dentro da sua casa? Esposa, marido, filhos, você está esperando? Deixa eu falar algo para você. Será que não é tempo de você mudar? Você mudar? Homem, será que não é tempo de você amar mais a sua mulher? Como Cristo amou a igreja? Mas também ela não me ama. Quem falou que é isso? Casamento não é para você ser feliz, é para fazer o outro feliz. Quando você faz o outro feliz, ele vai fazer você feliz, vai fazer você feliz, e os tanques do amor se enchem. Quem já leu as 5 linguagens do amor? Quem já leu esse livro? Faz todo sentido. Será que não é tempo? Mulher,
E você ser a companheira que Deus estabeleceu lá em Gênesis, ao invés de ser uma cobrança. O cara fala, eu quero ficar mais na rua do que em casa. Pisa em casa, o mundo acaba. Não é tempo de você ser uma companheira. Pais, quem é pai aqui? Quem é pai? Levanta a mão, só quem é pai. Vocês querem ver seus filhos adorando ao Deus verdadeiro? Vocês querem isso? Seus filhos? Vocês querem? Ver seus filhos dedicados à obra do Senhor? Vocês querem? Será que seus filhos veem vocês amando a obra? Ou o filho de vocês vê vocês mais futricando? Aquela igreja lá, nossa, não tem ar-condicionado, não vou mais lá não. Igreja não sei o que, ai o som, ai. Você está esperando esse ano pregar, cantar, evangelizar, fazer algo? Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Será que não é tempo de você começar e servir? E servir na obra do Senhor. Pastor, mas não tem nada para me fazer. Uai, que mundo você vive? Que mais tem coisa para fazer, principalmente aqui na IBC. Que é uma delas? Quem começa a vir a lavar a igreja com nós. Que dia que foi que nós viemos aqui? Quinta? Que dia que foi, Olinda? Quinta-feira? Quinta-feira nós viemos lavar a igreja. Aqui as irmãs aqui, ó, lavando a igreja. Quer começar a servir? Vem. Nós vamos começar a classe com os maiores ali, os pré-adolescentes. Eles vão subir. Precisamos de obreiro, músicos, missionários, evangelistas. Nós precisamos. Venha, participe, venha entender a missão, a visão da nossa igreja. Como que nós pensamos? O que eu posso contribuir? Você tem um talento, um dom que é seu, cara. Que não é meu, que não é dela, mas você pode somar para este corpo. Às vezes você é o dedinho que está faltando do pé. E a gente está manquitolando porque o dedinho está aí, com os braços cruzados. Entende? E com o encaixe do dedinho o pé pisa melhor. E anda mais firme. E a igreja começa a avançar e fazer a grande comissão do ID. E amar como Cristo mandou amar. Tem uma frase que não é minha. Queria que fosse minha, viu? Mas eu também não sei de quem é. Eu vi, mas não tinha um nome. A frase diz o seguinte, ó, prega essa. Dê apenas um passo e você não estará mais no mesmo lugar. Filosófico, né? Basta dar o passo. Então, resumindo, vá aos pés do único, maravilhoso e verdadeiro pastor, que se chama Jesus Cristo, e transforme chiqueiros em aprisco. Chiqueiros, pecado, vida longe de Deus, em aprisco, proteção, habitude, paternidade, vida. Escute uma coisa, meu irmão. Para quem deseja ainda caminhar no chiqueiro, são escolhas. São escolhas. O Senhor pediu e enviei a mensagem. Para quem deseja, são escolhas. Mas grave essa frase que eu quero dizer para você. Essa frase é minha. Grave essa frase. Para quem deseja continuar no chiqueiro, por mais banho que você toma no chiqueiro, você sempre ficará sujo. E eu não quero que você saia daqui com dúvida que aprisco não significa vida boa e riqueza. Aprisco significa salvação, o cuidado do Senhor. O cuidado. Em Hebreus, irmãos, eu estou caminhando para o final, tá? Em Hebreus, lá em Hebreus 11, nos mostra um homem que escolheu o aprisco de Deus. E olha o que o texto diz, ó, eu preciso mostrar para você. Vai em Hebreus 11.
verso 24, diz assim, projeta aí Lucas, 11:24, diz, olha só um homem que escolheu o aprisco de Deus ao invés do chiqueiro. Aprisco não é vida boa e mansa, mas é salvação e cuidado do Senhor. Hebreus 11:24 diz, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Olha só, que maravilhoso isso, cara. Verso 23, por amor de Cristo, considerou a desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito. Um cara que falou, sai para lá, chiqueiro, e vem para cá, aprisco de Deus. Para a gente finalizar a igreja, nós estamos caminhando para o final. Vocês já sabem o que é aprisco. É o lugar das ovelhas. Deixa eu fazer uma pergunta. De verdade, participa aí se você pode. Existem aqui ovelhas do Senhor aqui? Glória a Deus. Existem ovelhas do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer ser ovelha de Deus e viver no aprisco dele? Não se esqueça da promessa. Existe uma salvação. Você não é vítima. Talvez até aqui hoje você foi um executor. Quando você compreende isso, chiqueiros são transformados em aprisco. Sabe o que vai acontecer? Talvez você não pegou ainda. Você está aí pensando no hot dog, no pastel, sei lá o quê. E é a última passagem bíblica que eu vou ler. Sabe o que vai acontecer? Um aprisco, no julgamento. Última passagem, se você quer anotar e ler, vem comigo. Mateus 25, verso 31. Mateus 25, verso 31 diz assim, pega essa, a respeito das ovelhas. Eu fiz uma pergunta aqui, né? Existem ovelhas do Senhor aqui? Alguns responderam. Pega essa palavra. Mateus 25, 31 diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, vai vendo a cena, com todos os anjos, e assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Pega essa, igreja. Todas as nações serão reunidas diante dele. Só uma parte? Só Israel? Só Brasil? Só Rio Preto? O mundo estará diante dele. Sabe o que ele vai fazer? Continua o texto. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Quem é a ovelha? Eu tinha perguntado. Verso 33. E colocará as ovelhas à sua direita. Pega isso. Ovelhas, vem para cá. E os bodes à sua esquerda. Bodes, vai para lá. Vai acontecer, tá? Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, as que estiveram, escolheram, caminharam no aprisco, reconhecer, não é vítima, mas eu era um pecador e agora eu preciso desse aprisco. Sabe o que ele vai falar para as ovelhas que creram na promessa? Sabe o que ele vai falar para essas ovelhas que saíram dessa condição, que começaram e creram nesse aprisco? Sabe o que ele vai falar? Verso 34. Venham benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Isso é o que vai acontecer com as ovelhas. Com as ovelhas. E o que eu clamo, o que eu busco, não me esquecer jamais da promessa.
É saber e reconhecer os erros e sair dessa condição de vítima. E é saber que esse chiqueiro pode ser transformado num aprisco, que se chama braços do Pai. Braços do Pai. Você deseja esse aprisco? Se você entrou como vivendo no chiqueiro, uma vida de pecado, longe de Deus, perdida, essa mensagem foi para você. Eu queria que todos ficassem de pé. E antes de nós encerrarmos com uma oração, com uma canção, eu queria contar uma história para vocês. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa história. Essa história, eu ouvi ela há alguns dias e é maravilhosa. Presta atenção no que essa história está querendo dizer. Diz que um jovem, na época do faroeste, ele cometeu um crime muito grave. E ele foi condenado à forca. Sabe? Ser enforcado. Naquela época dos faroestes. Já assistiu o filme? Então, crime na cidade, sei lá o que ele fez, condenado. Porém a sociedade lá, a galera, ficou com dó dele. Implorou ao governador daquela região para que perdoasse. Perdoa ele. Perdoa, sabe? Ele não soube o que fez, ele não sabe o que está fazendo. E o governador falou assim: tá bom, eu vou perdoar. Eu vou perdoar ele. Mas antes eu quero conhecer esse jovem. E o jovem estava preso. Ele falou: mas eu quero conhecer esse jovem, esse rapaz. Sabe o que o governador fez? O governador pegou a carta de perdão, a liberdade dele, se disfarçou de pastor, colocou no meio da Bíblia e foi até a prisão onde estava o jovem. E foi lá com a carta de perdão dele. E chegou lá, o jovem começou a gritar, bravo, para o pastor disfarçado, né? Falou: eu não gosto de vocês, né? Eu odeio o rei de vocês, eu não quero saber de vocês. E começou a atacar pedra, caneca, sai daqui. E aí o pastor, o governador disfarçado de pastor, falou: cara, calma, eu tenho algo muito importante para você aqui. Mostrou a Bíblia. Ele falou: cara, sai daqui. Começou a cuspir nele: eu não quero saber de vocês, eu não quero saber de Bíblia, sai daqui. E aí o governador, até numa situação de perigo, teve que sair daquele lugar lá, pegou a Bíblia, disfarçado, governador disfarçado de pastor, foi embora. Quando o governador, pastor, foi embora, o carcereiro chegou no preso e falou: cara, você é um burro mesmo, hein? Você é um burro. Esse homem que veio aqui não era um pastor, era o governador, cara. E ele estava disfarçado, e ele veio trazer a sua liberdade. Ele estava com a sua carta de perdão no meio daquela Bíblia. O cara ficou sem saber, não entendeu. E no dia do julgamento dele, toda a cidade estava reunida. E a forca já estava pronta para ele enfiar a cabeça. E ele colocou a cabeça. E antes de empurrar o caixote para ele cair, ele falou: pera um pouco, eu quero dizer minhas últimas palavras. Minhas últimas palavras. E ele disse o seguinte: pega essa, igreja, pega essa. Ele falou para todos, ele falou: eu quero falar principalmente para os jovens, para todos. Eu não vou morrer pelos crimes que cometi, mas eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. E aí ele morreu. Todo momento, vocês salvos pela graça. Conversa para boi dormir isso. Saia do chiqueiro, tem uma esperança. Que isso?
Isso não vai acontecer comigo não. E a vida vai passando. Ei que estou à porta e bato. Aquele que abrir, senta aí e cearei com ele. Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse em tudo isso que nós falamos hoje. Todas essas histórias, mensagens, as ilustrações, chiqueiro, aprisco, vida, restauração, mudança. Só existe um lugar, um caminho, é o braço do Pai. É o braço do Pai em que nós encontramos esperança. É só nele. Você pode querer e continuar numa vida de chiqueiro, meu irmão. A vida do pecado. É uma escolha sua. Continuar assim. O alerta foi feito da parte do Senhor. Lá em Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Glória e graças a Deus que a verdade tem sido pregada. A verdade tem sido pregada e falada. Creia, existe um caminho. Existe uma esperança. Existe um braço, um aprisco, uma casa do Pai, uma restauração. Você nasceu, ok. Romanos 3:23 não fala isso. O DNA de Adão está em nós, ok. Você já foi um obreiro, um servo de Deus, já trabalhou, já vivenciou e conhece a obra, o reino de Deus. Só que você virou as costas e tem vivido uma vida de chiqueiro. Meu irmão, a palavra foi dita hoje para você. Você não tem se relacionado com Deus e tem feito de Deus o cara que sai da lâmpada ali, o gênio da lâmpada, e você chama quando você precisa. Cara, a palavra foi dita para você. Mas sabe o que é mais maravilhoso de tudo? Existe uma esperança, um aprisco, um lugar de conforto ali, de segurança, os braços do Pai, um lugar de aconchego, de disciplina, um lugar de pão, onde nós podemos repousar tranquilamente a nossa cabeça, sem peso, sem culpa, pela vida de chiqueiro que nós temos. Uma vida de chiqueiro coloca culpas e peso sobre os nossos ombros. A gente não consegue caminhar de cabeça erguida. A gente vive uma vida de mentira diante dos familiares, de amigos. Isso é a vida de chiqueiro que proporciona. Quando nós traímos, mentimos, enganamos, a vida de chiqueiro faz isso. A esperança só é uma: caminho, verdade e vida, Jesus, braços do Pai. Senhor, nós louvamos a Ti nessa noite pela maravilhosa palavra do céu vindo até nós. E falar conosco, nos dá direcionamento. Por muitas vezes sim, às vezes nós fomos orientados em sermos as vítimas de tudo que está acontecendo. E talvez fui eu, meu irmão, a minha irmã, que machucou, que mentiu, que enganou. Fomos nós. Quando a gente reconhece isso, acontece algo maravilhoso. Caindo em si. Isso chama-se arrependimento. Arrependimento. Aí nós olhamos para a promessa de Deus. Existe uma vida e uma esperança. E o aprisco abre-se as portas e nós podemos entrar agora como ovelhas. E não como porcos. E não como porcos, mas como ovelhas de Deus. E chegará um tempo que o Senhor falar: para a direita minhas ovelhas, para a esquerda bodes, porcos, afaste-se de mim, porque eu não conheço vocês. E os ovelhas de Deus, Ele vai falar: venham e entram benditos do meu Pai. Venham e entram. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Uma mensagem e falar conosco de uma forma extraordinária. Bendito seja